Bom, a paz do Senhor para os irmãos. Vamos estudar hoje a lição 4 do primeiro trimestre de 2025. O tema dessa lição é Deus é triuno. Bom, estamos estudando alguns temas ligados à apologética, é o tema do nosso trimestre, né? Uma defesa da fé. Semana passada estudamos sobre o gnosticismo e hoje vamos estudar uma outra heresia, uma heresia que eu digo que não se equipara ao gnosticismo, porque o gnosticismo era aquele sistema ligado mesmo ao paganismo antigo, né? Principalmente nas perseguições, eles participavam dos sacrifícios. E esse tema que nós vamos estudar hoje, a heresia já está ligado à questão, vamos dizer, de Deus ser um Deus, uma pessoa, ou ser um Deus e três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? É o nosso tema de hoje. Então, na página 2, a lição 4, Deus é triuno. O texto áureo escolhido está em Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Bom, o que então a lição vai deixar claro é que nós, seres limitados, mas Deus nos deu capacidade de nós interpretarmos corretamente determinadas doutrinas. O ser humano é um ser inteligente, tá ok? Então, na Bíblia, Deus deixou alguns sinais, algumas simbologias, que é o que nós vamos estudar, mostrando que esse Deus ele é trino, né? Principalmente quando nós vemos o Pai conversando com o Filho, ou então vemos algo que só se aplica ao Espírito Santo, que é o que eu vou dar um destaque para vocês mais à frente. Bom, na página 3, nós temos aí a leitura bíblica em classe, que está primeiro Mateus capítulo 3, versículo 15 a 17, e depois 28, versículos 19 e 20. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João Batista, o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse texto escolhido, ele é clássico, né, dentro da defesa do Deus triuno, ok? Dentro dessa defesa, porque aqui nós estamos vendo o Pai falando, declarando algo sobre o Filho, e o Espírito Santo também representando como uma unção sobre o Filho. Então, é um clássico exemplo de que o nosso Deus é um Deus trino. Para nós compreendermos todo o mistério que está por trás, vamos dizer, dessa característica de Deus, é realmente difícil para nós, seres humanos, seres limitados, entendermos tudo, porque nós estamos falando, claro, de um Deus eterno, um ser que não tem princípio, porque tudo que nós conhecemos nesse mundo, nós dizemos que tem princípio e que algum dia vai deixar de existir. Eu uso como exemplo o Sol. A ciência diz que um dia o Sol vai se apagar. Então, tudo que nós vemos, ele nasce, se desenvolve e depois morre. Mas, no caso, o nosso Deus, ele é um Deus que ele não tem princípio, ok? Ele é eterno. Então, quer dizer, claro que tem características que fogem ao nosso entendimento, mas que ele deixou claro essas pessoas na Bíblia, ele deixou, um dos textos é esse aqui, essas três pessoas.
Eu falo porque essa é uma questão, até se você for evangelizar, por exemplo, um judeu, o judeu ele também não gosta da doutrina da Trindade. Por quê? Porque no entendimento de alguns, essa é uma questão que a gente tem que meditar, no entendimento de alguns, a palavra Trindade, ela significa três deuses. Então, eles não gostam, né, da palavra Trindade. Eu sempre pergunto à pessoa o seguinte, olha, você acredita que o Pai é Deus? Sim. Que o Filho é Deus? Sim. Que o Espírito Santo é Deus? Sim. Mas ele não gosta do termo Trindade, porque o termo Trindade seria um indicativo de três deuses. Eu falei, tudo bem, então não usa o termo Trindade. Você acredita na doutrina? Esse é o fundamental. Agora, o termo que descreve essa doutrina, não, aí é que você pode utilizar ou não o termo Trindade. Mas o importante é você acreditar que a Bíblia deixa bem claro, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E em Mateus 28, 19, que ele diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, quando Jesus também dá a ordem do batismo, que é um tema fundamental para o cristianismo, é como nós ingressamos no cristianismo, então como que esse batismo deve ser feito? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os grupos que são chamados unicistas na revista, eles, por isso também, eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizam em nome de Jesus. Tá bom? Porque eles vão dizer que em Atos, sempre quando vai descrever um batismo, fala e foram batizados em nome de Jesus. Depois do Pentecostes, aquelas conversões foram batizados em nome de Jesus. É verdade que o texto está dizendo assim, mas o texto não está descrevendo o ato de mergulhar a pessoa na água. O texto está descrevendo, né, aquele acontecimento. Tá bom? Foram batizadas 40 pessoas em nome de Jesus. Né? Então, olha, nós conseguimos fazer aquela campanha em nome de Jesus. Dessa forma que eles utilizam o nome de Jesus. Mas em nenhum momento descreve alguém batizando, eu te batizo em nome de Jesus. Né? Isso não tem. E o histórico da igreja primitiva era sempre usando, como até o apóstolo Paulo vai utilizar, né, numa bênção apostólica, sempre usando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, os unicistas foi um movimento posterior e ele provavelmente teve até influência do judaísmo, como eu falei. O judaísmo, ele também não gosta do termo Trindade. Né? E eu digo o seguinte, nós somos monoteístas, nós acreditamos em um Deus, não existe dúvida. A nossa crença é igual à dos judeus, mas os judeus eles não gostam dessa doutrina da Trindade porque eles também entendem que seriam três deuses. Né? Em três deuses nós não acreditamos, nós acreditamos em um Deus só. Bom, a introdução da nossa revista diz: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade, ou seja, reconheciam o Pai como Deus, o Filho como Deus, o Espírito Santo como Deus. Esse era um reconhecimento geral, né, do primeiro século. Durante o segundo século, quando vão surgir as descrenças, os escritos dos homens mais confiáveis, né, eles vão condenar esse ponto de vista unicista, que nega, tá bom, um Deus em três pessoas. Ok? Na página 5,
o capítulo 1 da revista, Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Número 1, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Bom, sempre eu já estava falando um pouco sobre a interpretação judaica, né? E é claro que é fundamental porque, principalmente nós evangélicos da linha Assembleia de Deus, tá ok? E algumas outras igrejas irmãs, o que nós sempre acreditamos é que as profecias sobre Israel vão se cumprir. Israel, ele ainda vai representar Deus aqui na terra. Nós temos uma visão diferente sobre o judaísmo quando comparado com igrejas reformadas, protestantes e católicas, ok? O comentário diz: as escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado na escritura dos judeus, e ele citou diversos versículos aí, eu vou comentar um pouquinho mais abaixo sobre Deuteronômio 6,4, que vai ser o versículo chave, tá bom? E abaixo eu coloquei um comentário em verde. Na lição número 3, estudamos sobre o gnosticismo, que defendia que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Então, lembrando aqui, o nosso conceito é que o Deus do Antigo Testamento, ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. As coisas que ele anunciou no Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento. Claro que esse ponto de vista, né, gnóstico está errado. Então eu coloquei aí para nós podermos ilustrar, ok? Pois bem, vamos até a página 6. Eu quero comentar exatamente sobre Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que ele tem a palavra, assim, o texto que é considerado o texto-chave para os judeus sobre o monoteísmo, tá bom? Tanto que ele é chamado de Shema Israel, ou alguns pronunciam Shema Israel. Literalmente, lá no hebraico, está escrito assim, né? Shema Israel, ouve Israel. Yahvé Elohim, Yahvé é. E normalmente a tradução literal dela seria: ouve Israel, eu sou é Deus, eu sou é. Então, esse é o texto literal. E traduzido, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Ou seja, então, claro, não existe dúvida que é um Deus que nós pregamos. E se não são três pessoas, como que nós explicaríamos elas entrando em diálogo? Ok? Então essa é uma questão importante, porque, claro, estamos defendendo a característica do nosso Deus, do Deus que ele se revela nas Escrituras, e claro, ele quer ser interpretado da maneira correta, como ele se revelou. Então é um tema importante. Mais abaixo, ainda em verde, eu comentei: o tetagrama, que normalmente é transliterado YHWH, pronuncia-se Yahvé ou Yahvé nas escritas, e pode ser traduzido por eu sou. O termo Senhor é tradução do hebraico Adonai. Então foi só para nesse texto eu colocar ali Yahvé no local de Adonai, porque as Bíblias normalmente traduzem Senhor, né? Ok. Prosseguindo na letra C, ainda na página 6, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É exatamente a tradução que eu coloquei ali acima para vocês, né? Ouve Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Echad, né? Então ouve Israel. Vou ler Yahvé como eu sou. Então ouve Israel, eu sou é Deus, eu sou é. E esse é Deus, Elohim, vocês sabem que é também uma questão que não é fácil de explicar, mas Elohim é um termo plural. Tem El em hebraico, que é Deus, Eloá e Elohim. Elohim é um termo plural. Então dá para nós entendermos que realmente Deus tem, são
manifesta em 3 pessoas. E prossegue. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica echad, traduzido como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. O termo echad, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Aí, como eu disse para vocês, se vocês procurarem, normalmente os judeus eles criticam essa doutrina cristã, né? Mas as evidências estão a favor, claro, da doutrina que nós pregamos, né? No final da página 6, o item 2 diz evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Alguns dizem que seria um diálogo com os anjos. Não dá, né? Se ele está falando a nossa imagem, não, os anjos, eles não estariam incluídos nesse poder de criar o homem, tá ok? Eu comento abaixo em verde. O homem, como imagem de Deus, ensina um pouco sobre a Trindade Celeste. O homem é espírito, alma e corpo, mas é um homem. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus. Então, quando Deus colocou a imagem dele no homem, qual é a nossa função aqui? É interpretar o que simboliza essa imagem. Imagem é para você aprender algo sobre alguém que você, por exemplo, não viu. Então eu vou pintar uma imagem, olha, essa pessoa que nós estamos procurando, aí pinta um quadro dela para você poder ver. Então, para você poder ver um pouco de Deus, o que ele fez? Ele colocou a imagem dele no homem. E no homem, então, a Bíblia descreve o homem como espírito, alma e corpo, mas é um homem. Ok? E também a Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus. Bom, na página 8, para explicar essa questão para vocês, eu coloquei aí um quadro com letras hebraicas para vocês. É uma questão interessante sobre sobre Jesus Cristo como Filho eterno, tá bom? Como Filho eterno. Esse é o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, se vocês olharem ali. Então você vai ler da direita para a esquerda. Na direita eu coloquei aí para vocês, está lá em hebraico e transliterado, Bereshit, né? Eu vou ler a tradução, no princípio. Vindo da direita para a esquerda, depois tem uma segunda palavra, bara, que está traduzido como criou. Depois uma terceira palavra, Elohim, que está traduzido aí como Deus. E depois tem uma quarta palavra, eu coloquei até um círculo para poder marcar essa palavra, né? Um círculo verde aí, ele saiu um pouquinho da posição, mas você está vendo ali uma quarta palavra que abaixo só está escrito assim, ET, mas você não tem nenhuma tradução dessa, na verdade não é uma palavra, são duas letras hebraicas. Você tem 3 palavras, o que seria a quarta palavra são 2 letras hebraicas, tá bom? Essas 2 letras hebraicas, que ela não aparece em tradução nenhuma, essa aqui é uma questão interessante que eu quero comentar com vocês. Nenhuma tradução judaica, nenhuma tradução da história do cristianismo tentou sequer traduzir, interpretar o que são aquelas 2 letras ali, qual a função daquelas letras, tá ok? Então, elas não aparecem na tradução. Então, eu vou dar aqui uma sugestão de interpretação, de possibilidade, uma hipótese, né? Eu comento. A figura acima
é o início do texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, em hebraico. As duas letras hebraicas, aquela do que seria a quarta palavra, tá bom? As duas letras hebraicas, Aleph e Tav, são aquelas duas letras hebraicas. A mais da direita é o Aleph e a mais à esquerda é o Tav, tá bom? Destacadas no círculo acima. Em nossas traduções, bem como as traduções dos israelitas, não encontram significado nessa expressão. Ou seja, não traduzem essa expressão. Nenhuma Bíblia judaica jamais colocou um significado para aquela expressão. Eles não sabem o que é. Por que que Moisés colocou aqueles dois caracteres ali? Não? Aí prossegue o comentário. No alfabeto hebraico, aqui é que vem a possibilidade de interpretação, né? No alfabeto hebraico, o Aleph e o Tav equivalem ao alfa e ômega no alfabeto grego. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav é a última, sendo este um título de Jesus no Novo Testamento. Sendo assim, Gênesis capítulo 1, versículo 1, poderia ser assim traduzido, olha, no princípio criou Elohim, Aleph e Tav, os céus e a terra. Porque essas duas letras hebraicas estão lá. Elas têm que ter alguma razão. Então eu penso o seguinte, até para os cristãos saberem, olha, existe uma questão aqui que nós podemos tentar interpretar, está aí 2000 anos, até mais, né? Mas vamos considerar do Novo Testamento para cá, tantas traduções, tantas interpretações, 2200 anos, aquela tradução chamada Septuaginta, ninguém colocou nada sobre o que seria essas duas letras. Então o Aleph e Tav pode ser o título que Jesus recebe no Novo Testamento, Alfa e Ômega. Por isso eu coloquei já na página 9, ou ainda poderia ser traduzido, no princípio criou Elohim, Alfa e Ômega, os céus e a terra. Porque o Aleph e o Tav está lá, a simbologia deles seria Alfa e Ômega. Então nós não poderíamos ter aqui, vamos dizer, uma simbologia do Filho de Deus, ok? É uma possibilidade, é uma hipótese que eu coloco. E comento mais abaixo, o termo hebraico Elohim é um plural do termo hebraico Eloá, que deriva do termo El, que se traduz por Deus. Então, olha, o termo El se traduz por Deus, e aí, a partir do termo El, veio Eloá e Elohim. Elohim é um termo plural. E essa pluralidade indica o quê? Indica, na nossa interpretação, 3 pessoas. Ok? O item 3 diz, revelada no Novo Testamento. Estamos na página 9 agora, né? A trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. A trindade em si mesma, a base bíblica da trindade, salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, que nós já lemos, né? Na distribuição dos dons espirituais. Eu coloquei aí agora na página 10 esses 3 versículos que ele sugere. Eu acho importante para nossa meditação você ler com os seus alunos. Ela diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Né? Então, por que o apóstolo Paulo faz essa descrição, né, de dons, né, ministérios e operações que a igreja está recebendo, e ele diz que vem do Espírito, diz que vem do Senhor, no caso falando de Jesus, do Filho, e depois, e o mesmo Deus opera tudo em todos, ou seja, está falando do Pai. Tá bom? E prossegue, ainda na página 10, na bênção apostólica, que está em 2 Coríntios 13, né, a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Na unidade da igreja, em Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6, ele também diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ok? Então, é mais uma descrição sobre a unidade da igreja, né? Lá falou de dons, de operações, né, de ministérios. Tá bom? Aqui já está falando de operações, do porquê nós fomos chamados para uma esperança, ok? Uma só fé e um só Deus, que é Pai de todos, né? Ainda na página 10, na obra da salvação, 1 Pedro 1,2, ele diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E também Filipenses 3,3, do que eles chamam de passagem tripartivas, ou seja, um versículo que ele fala do Pai, do Filho e do Espírito. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Letra B, a trindade dos credos. A trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Bom, eu coloquei um comentário em verde aí para falar sobre a questão da trindade, que é claro que nós defendemos a trindade, né, como está descrito aqui. Mas eu proponho sempre que, quando você for falar em dogma, que é a doutrina fundamental, a parte fundamental daquele conjunto de doutrinas, a Igreja Católica, na história, ela falou muito do dogma da trindade. Eu digo que o dogma é o monoteísmo. A trindade é uma forma de você explicar, tá bom, esse Deus único. Mas o dogma é o monoteísmo. Então eu comento em verde aí, olha. Neste ponto, é importante o professor explicar aos seus alunos o dogma do monoteísmo e o dogma da trindade. A doutrina da trindade foi organizada pelo cristão Tertuliano, que servia em uma igreja pentecostal, que os historiadores chamam de montanistas. Uma pausa para explicar a vocês, esse é um ponto importante. Vocês sabem que os unicistas, eles criticam, tá bom, a doutrina da trindade, dizendo que ela nasceu com a igreja pagã, com Constantino. Isso não é verdade. Próximo do ano 200, ok? Esse cristão chamado Tertuliano, que servia nessa igreja que era chamada de Nova Profecia, ele foi o primeiro a utilizar esse termo. E os pais da igreja utilizavam abertamente Pai, Filho e Espírito Santo. Isso era comum, porque estava no texto bíblico. O texto bíblico está dizendo, né, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Os unicistas, eles não acreditam e criticam nesse ponto, dizendo que surgiu com Constantino. Mas não é verdade. Não, Constantino aparece lá no ano 312. E Tertuliano escreve falando sobre a trindade no próximo do ano 213. Então, nasceu com um cristão, para que ninguém use a origem do termo trindade dizendo que surgiu com a igreja pagã. Não é verdade. Quem cunhou, o primeiro indivíduo a utilizar, na linguagem da literatura é usado o termo cunhou, né, para ficar bonito, mas quem em primeiro lugar utilizou esse termo foi esse homem chamado Tertuliano,
próximo do ano 213, ou seja, cerca de 100 anos antes de Constantino. Então não é verdade que o termo trindade nasce na igreja pagã. O comentário prossegue. Ele foi o elaborador desse termo trindade para explicar o Deus da Bíblia. Outra coisa importante, esse homem Tertuliano, como ele se destacou por escrever em latim, os escritos que tinham anteriores eram em grego. Então ele tinha que utilizar palavras em latim pela primeira vez. E isso numa tradução, quem trabalha com isso diz que é complicado, você tem que procurar uma palavra equivalente. Ninguém utilizou, para você ter um exemplo, ninguém fez uma outra tradução, né, um texto. Então, diz que ele não foi só o termo trindade, não. Ele foi o organizador assim, de centenas de palavras que se tornaram destaque na história, né? Que se tornaram destaque. E para concluir, o comentário diz: o termo trindade é uma forma de explicar o Deus único. Logo, é melhor utilizar o termo dogma do monoteísmo, né? É assim que eu gosto de falar. Em termos de dogma, eu falo dogma do monoteísmo, né? Em primeiro lugar, nós temos que pregar que Deus é um. Esse é o dogma, né? E o que é o termo trindade? Foi um termo elaborado pelo cristão Tertuliano, da Igreja Nova Profecia. Ele é que primeiro utilizou esse termo para descrever esse Deus em 3 pessoas, como aparece na Bíblia e como a igreja primitiva descrevia, ensinava. Na página 12, as heresias contra a doutrina da Trindade. São 2 as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição trataremos do unicismo. Bom, o unicismo ele é popular, irmãos, porque ele tem igrejas pelo mundo, né? No Brasil tem uma igreja bem conhecida chamada Voz da Verdade, que muitas pessoas até visitam, gostam das músicas, né? Você vai num culto dela, parece uma igreja normal, mas ela, na verdade, é considerada uma seita, ok? Por ela não acreditar na doutrina da Trindade, não acreditar que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Número 1, o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxeas e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não 3 pessoas distintas, em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé, falando da Assembleia de Deus. Ok? Então, nós, claro, pregamos o monoteísmo. Agora, o que esse Sabélio ele criticava na doutrina da Trindade? É mais ou menos o que algumas críticas são feitas hoje, tá bom? Por grupos como os Testemunhas de Jeová, como algumas linhas de judaísmo que estão se aproximando do cristianismo ou acreditando que Jesus é o Messias, mas eles continuam rejeitando a doutrina da Trindade, tá bom? Bom, eu comento abaixo. Sabélio critica a doutrina da Trindade, afirmando ser inspirada nas trindades pagãs, como havia em Roma. Bom, aqui, irmãos, falar para vocês,
essa é uma acusação séria, mas nós temos resposta para ela. Por exemplo, os testemunhas de Jeová também falam. Olha, essa questão de trindade, havia trindade no Egito, é verdade, havia trindade em Roma, havia trindade na Grécia, havia trindade praticamente no mundo todo, havia na Babilônia, que era Nimrod, Semiramis e Tamuz, havia trindade no mundo todo. Então, esse Sabélio dizia o quê? Olha aí, a doutrina da trindade, ela é pagã. E até hoje as pessoas falam isso. Bom, como que nós respondemos essa questão? Então, essa acusação de Sabélio, eu coloquei aí para vocês poderem entender. Eu comento. Essa mesma argumentação é hoje defendida pelos testemunhas de Jeová. A resposta para essa questão é simples. A religião pagã antiga foi organizada por um anjo que as Sagradas Escrituras chamam de querubim ungido. Esse ser era a criatura mais próxima de Deus e, conhecendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele criou no paganismo divindades que reproduziam o Deus triuno. Deus havia colocado a sua imagem no homem, como espírito, alma e corpo. Logo, o uso de divindades trinas passou a ser comum no mundo antigo. Até quando vão ser organizadas as primeiras religiões heréticas, que hoje a arqueologia chama da religião do Egito Antigo e a religião dos Sumérios, então, quando vão ser organizadas essas religiões, eles já criam exatamente com essa simbologia de um Deus trino, porque é claro que Deus ele transmitiu o ensino sobre a criação para Adão. Moisés não foi o primeiro a ouvir aquele ensino. Moisés teria sido o primeiro a escrever, apesar que se acredita, no meu entender, provavelmente José escreveu. José, como autoridade do Egito que era e muito inteligente, e até pela Bíblia ele fazia até parto, não? Ele certamente sabia ler e escrever, certamente ele escreveu. Bom, o que aconteceu? Será que esses escritos chegaram a Moisés? Nós não sabemos. Bom, tem outros escritos certamente mais antigos que Moisés, é muito provável. Mas principalmente, desde Adão, Noé, Matusalém, Enoque, aqueles homens que tinham comunhão com Deus, é claro que Deus ensinou a eles, principalmente Adão. Então esse conceito do homem espírito, alma e corpo, que eu vejo como a maior declaração de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus. E ele colocou a imagem na sua criatura, um homem que é espírito, alma e corpo, mas é um homem. Então, esse ensinamento já estava com Adão. E também Satanás, quando chega aqui na Terra para atrapalhar a vida de Adão, o que ele faz? Ele traz um conhecimento que ele tinha do céu. Então, o que nós temos no paganismo é, na verdade, uma cópia do que o criador do paganismo conhecia no céu. Ok? Eu comento mais abaixo. Sabélio dizia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram de uma mesma essência. Normalmente usavam o termo grego homoousian, que significa essência, para descrever a sua visão. Eu coloquei aí para vocês, porque vocês poderão encontrar em muitos livros. Vai ter até uma discussão na história, principalmente da Igreja Católica, que vai fazer os concílios, né, controlado pelo poder do Estado, mas eles vão utilizar muito essa questão se eles são de uma mesma essência. E é claro, nós acreditamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são de uma mesma essência, mas a Bíblia descreve como 3 pessoas. O item 14, a verdade bíblica, eu destaquei aí Mateus 3,16, né, sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ou seja, você tem aí uma declaração da Trindade e o Pai vai falar com o Filho. Bom, vamos passar um pouco para a página 15, onde eu coloquei um comentário aí também em verde. O que ele está defendendo aqui sobre a Trindade, tá bom? E pegando textos para poder elucidar essa Trindade. Ele colocou o tópico como verdade bíblica.
Então eu acrescentei aí o texto que eu considero o melhor texto para você mostrar que existe uma diferença entre as pessoas. Existe uma diferença. Esse texto que eu vou mostrar para vocês, eu considero ele assim, especial, o melhor para nós explicarmos isso. Ele diz o seguinte, o comentário em verde, página 15. O melhor texto das Sagradas Escrituras para explicar as três pessoas da Trindade e as suas distinções é Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Preste atenção. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Tá bom? Então, por que você falar uma palavra, né, de blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é perdoada? Ela não é perdoada, desculpe. Mas se você falar contra o Filho, ela é perdoada. Falar contra o Pai, ela é perdoada. Bom, o que é que nós podemos concluir desse texto? Existe alguma distinção. Eu posso detalhar ela para vocês? Não. E eu tenho que fazer como a Bíblia diz, não ir além do que está escrito. Mas que o texto bíblico está mostrando uma distinção, sim. E isso nós chamamos de personalidade, são interpretações, mas nós chamamos de personalidade, né? É uma pessoa, o Espírito Santo. Eu comento mais abaixo, já na página 16. Quando o texto diz que existe a possibilidade de perdão se alguém blasfemar contra o Pai ou o Filho, mas não tem perdão para quem blasfemar contra o Espírito Santo, está ensinando que existe uma diferença entre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o homem blasfemar contra o Espírito Santo, ele não operará mais esse convencimento, e assim não haverá mais perdão para esse homem. Nesta era, que é chamada de Era do Espírito Santo, nem na era futura. Então, aqui no final eu tentei explicar para vocês o porquê também, né, além dessa personalidade do Espírito Santo, que fica claro no texto, que foi a intenção, mas tentar mostrar por que a pessoa não é perdoada, né? É o Espírito Santo que tem a função de convencê-lo, não? E ele ofendendo, né, o Espírito Santo não vai mais operar essa confissão nele, né? Até porque a blasfêmia, lembre-se o que era atribuir aos demônios uma obra do Espírito Santo. É uma ofensa à santidade do Espírito Santo, né? Pois bem, na página 17, final da página 17, o capítulo 3 da nossa revista, Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. O problema, na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então ele está dizendo, essa distinção ela é importante para a doutrina, e é claro, estamos falando do nosso Deus, e aquilo que a Bíblia está mostrando como claro, nós devemos defender. Esse é o nosso papel aqui na Terra, né? Então, bom, o item 2, ainda na página 18, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte.
Irmãos, essa é uma questão muito delicada, né? Essa semana minha esposa me fez uma pergunta sobre isso, né? Se alguém que está numa seita, ele pode ser salvo. Por via de regra, irmãos, por via de regras, não. Deus, ele é poderoso e tem conhecimento para julgar as pessoas em cada sentimento dela. Deus sabe por que a pessoa está fazendo as coisas, né? Será que pode haver alguém que está lá, por exemplo, nessa seita unicista, mas está ali porque ela gosta das palavras de Jesus e era a igreja que tinha perto da casa dela e ela gosta das músicas? Olha, nós não podemos, não tem como nós entrarmos nesse detalhe, nós respondermos, né? Bom, agora, quanto à mensagem, a semente da verdade germinar. Eu digo que é possível, é possível. A princípio, o que deve predominar para a maioria das pessoas que vão para aquele lugar é o engano. Porque se a pessoa está servindo numa seita, ela vai começar a ter problema espiritual que ela não vai nem perceber, talvez problema de família que ela não vai nem perceber, coisas que o inimigo está atacando ela, que ela não está nem percebendo a razão, mas é exatamente a presença naquele lugar. Então, a tendência é que a grande maioria, infelizmente, fique ali naquela ilusão e que a sua vida vá sendo atrapalhada, porque é o que o inimigo faz. Tá ok? Mas não é impossível que a partir desse lugar as pessoas acabem por procurar uma igreja correta, né? A página 19, o item 3, a posição oficial que as Assembleias de Deus assumiram sobre o unicismo, né? Sobre essas igrejas que elas parecem ser irmãs, mas por negar a Trindade, qual a posição que a Assembleia de Deus tem sobre elas? O comentário diz: o unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. Como eu disse para vocês, tem esse grupo, né? Voz da Verdade, que é de uma igreja unicista chamada Voz da Verdade. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. É uma afirmação, né? Devemos manter contato. Okay? Bom, eu até questiono, na história da igreja, nós temos um homem que ele praticamente era um unicista, né? E ele foi morto por Calvino. Tá bom? Ele não gostava do termo Trindade. Ele não aceitava aquele termo como sendo um termo que descrevia um Deus único. Para ele seriam 3 deuses. Pois bem, ele foi morto por Calvino. Então, claro que esse não é o caminho, né? Por isso é feito por quem não é cristão. Ok? Agora, eu me pergunto, né, e questiono qual o peso. É um erro grave porque, vamos dizer, não está descrevendo, tá bom? Não está descrevendo o nosso Deus como a Bíblia o descreve, ok? Mas, vamos dizer, é um erro que eles estão cometendo, que podemos dizer, os judeus também cometem esse erro da interpretação sobre a Trindade, pelo menos na nossa visão. Os judeus acreditam em um Deus como nós acreditamos. Os unicistas também dizem acreditar em um Deus como nós acreditamos. Ok? Eles só dizem que não acreditam no que nós chamamos de as 3 pessoas da Trindade. Para eles é um Deus só operando em momentos diferentes.
ok? E as operações desse Deus, o Pai falando com o Filho. Esse é o entender deles. Então, vamos dizer, comparando com o gnosticismo, é considerado um erro, vamos dizer, menor, né? Porque o gnosticismo é envolvido mesmo com a religião do mal. Isso aqui é uma questão de interpretação sobre a Trindade, sobre o Deus único e sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas ou são operações de uma só pessoa? São 3 operações de uma só pessoa? São 3 pessoas, né, de um Deus, ou são 3 operações de uma só pessoa, que é o Deus, que é Deus, né? De um só Deus, uma só pessoa, com 3 operações. Essa é a diferença do unicismo. Então eu acho que tem que ser tratado com respeito, sim, até porque é uma questão que não é fácil de nós explicarmos, porque eles acreditam nas operações. Eles só não chamam de pessoas. Bom, a conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade e a Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos as substâncias. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. Assim, creem num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia, ou um Deus diferente daquele que é apresentado na Bíblia, né?